No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os pontos da Sigerstat 1306, a máquina doméstica queridinha das iniciantes, e mais dicas para você começar no mundo da costura confiante e sabendo o que está fazendo. Olá, meu nome é Andy Pinheirina, sou apaixonada por costura culinária e coisinhas fofas e este daqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, espero te ver sempre por aqui. Eu organizei também alguns links aqui na descrição para te ajudar na sua pesquisa e ajudar você a comprar mais barato também. Antes de te mostrar todos os pontinhos dessa máquina, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, pois ajuda muito. Então vamos pro vídeo! Vamos cortar aqui um pedacinho desse tecido e a gente vai testar os nossos pontinhos nesse tecido aqui. Eu já tô com o meu paninho aqui, vamos começar logo a mostrar os pontinhos, só que tem uma dica muito importante para vocês. Como que vocês vão sentar na frente da máquina de vocês? Vocês precisam ficar confortáveis, bem pertinho da máquina, porque é muito importante que você domine a máquina e não ela sair voando sozinha, você que vai controlar. O controlador de velocidade tem que ficar bem pertinho de você para que você continue tendo o controle da sua máquina. Tô passando aqui a linha com o calcador abaixado só para ter um pouquinho mais de espaço. Levanto ele novamente, passo bem aqui pelo meinho, ó, e puxo aqui para trás. Pronto. Vou fazer um vídeo só explicando cada detalhezinho dessa máquina, não se preocupem. Já coloquei aqui a bobina, já passei o fio aqui para cima, isso eu também vou explicar no vídeo mais explicativo. E vamos aos pontos, porque é isso que interessa. Aí vamos à primeira grande dica. Quando você for baixar a agulha, segura a linha aqui, ó, e vai até o ponto máximo que a linha fica bem puxadinha aqui, ó. Abaixa o calcador. Se você tiver um risco de costura, você vai colocar precisamente a agulha certinho já aonde você vai precisar costurar, para você não errar. Aqui é o seletor de pontos, vocês podem ver que tem uma marquinha, é onde é o ponto que você está selecionando. Vamos começar por esse daqui, aí eu vou dando a volta nele inteiro, vou mostrar todos os pontinhos para vocês. Você só pode girar isso daqui com a agulha levantada. Uma dica muito importante é você testar a sua costura em um paninho de retalho antes de você fazer a costura valendo já no tecido pronto. Segura bem aqui, ó, bem firme, para que você tenha controle da máquina. Então, ó, você vai indo. Se a sua mão tá ficando muito longe assim do tecido, para a costura e vai de novo. Coloca pertinho. Este é o segundo ponto. Terceiro ponto agora. Aqui estão os 3 pontos retos. Esse daqui é o menorzinho de todos, esse é o médio e esse daqui é o maiorzinho. Esse daqui é um ponto, o zigue-zague aqui é o segundo ponto, terceiro ponto, quarto, quinto e 6 pontos, se você considerar a casa de botão um ponto. Vamos ao zigue-zague mais pequenininho. Este é o zigue-zague bem bonitinho, zigue-zague mediano agora. O zigue-zague maiorzinho. Temos os 3 zigue-zagues e os 3 pontinhos retos. Dá pra ver bem a diferença do zigue-zague. Esse pontinho zigue-zague, ele é usado para fazer o arremate dos cantinhos, como se fosse uma overlock, mas não é. Esse daqui tá do lado de fora, tem que ficar do lado de fora, e o próximo ponto vai ser do lado de dentro, para fazer arremate de costura. Ó, é mais ou menos assim que fica. Esse daqui ficou melhor que o outro lado, olha aí. Vamos ao ponto 3 pontinhos agora, que esse daqui é o ponto mais usado para costurar tecidos elásticos. É uma maravilha para costurar sutiã, por exemplo. Que legal que é esse 3 pontinhos. E por ser de 2 cores a linha, a gente consegue ver aonde que entra a linha de baixo e onde que entra a linha de cima. Deixei a tensão em 3. Mas vamos ver como é que fica esse 3 pontinhos com uma tensão mais alta? Vamos colocar, por exemplo, entre o 7 e o 8. Olha como fica mais repuxado a linha de baixo, que é a linha preta. Vamos colocar uma tensão bem baixa mesmo.
Aqui já aparece bastante a linha vermelha. Vamos deixar na tensão que fica mais certinha, que é a tensão 3 a 4. E vamos fazer mais uma vez aqui. Esses aqui é o ponto 3 pontinhos que eu fiz. Aqui a tensão estava em 4, aqui eu coloquei a tensão lá por 7, 8, aqui a tensão foi para 0 e aqui a tensão é 3,5, 4. Então olha só a diferença de cada ponto como que ficou. Os 3 pontinhos, né? Pontinho invisível. Aqui é o nosso ponto na parte de cima e aqui é o nosso ponto na parte de baixo. Eu vou mostrar certinho no canal aqui como é que a gente faz para usar ele como ponto invisível para barrinhas de calça. Pontinho decorativo bem bonitinho. Se a agulha parou na sua costura antes de você terminar, se ela parou lá para baixo, você dá um girinho aqui, ó, e vê que ela já tá bem para cima, aí sim você puxa aqui. Esse é o nosso pontinho. Talvez ele esteja um pouquinho com tensão demais, porque tá aparecendo bastante o de baixo. Vamos ver se a gente diminui a tensão e se melhora um pouco. Ela tava mais ou menos aqui, daí a gente diminui pra cá. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Acho que tá melhor agora, ele ficou mais certinho nesse tecido aqui de algodão. Casinha de botão. Começa com 1, depois você vai pro 2, 3 e volta pro 4. Você pode inverter essa ordem, você pode começar pelo 3, ir pro 2, vai pro 1 e vai pro 4. Isso é para outro vídeo. Para fazer a casinha de botão, o ideal é a gente usar essa sapatilha aqui. Digamos que você queira o botão daqui até aqui, que a gente vai começar sempre daqui para cá se você começar pelo 1. Então a gente coloca até aqui assim. Vai daqui até aqui. Tem que segurar bem a linha ali, ó. Assim. Baixa o calço. A gente vai bem devagarinho até atingir o ponto aqui. Vamos trocar aqui para número 2, sem cortar nada da linha. Só alguns pontinhos. Parou ali dentro, gira no sentido anti-horário. Vamos para o passo número 3. Agora ela vai vir daqui até aqui, bem devagarinho, né? Você pode até segurar um pouquinho aqui, para que ele fique mais juntinho se você precisar. Volta, porque o número 2 e 4 é praticamente igual. Pronto, alguns pontos já são o suficiente. Olha só que linda casinha de botão. Para a gente cortar aqui, é só você usar esse aparelhinho aqui, ó, que vem junto na máquina, que é o abridor de casinha. Para você não cortar aqui sem querer, nem aqui sem querer, a gente pega um alfinete e coloca ele bem aqui, ó, bem perto do começo ou do final, para que você não ultrapasse esse alfinete. Começa do meio e vai até o final. Você pode fazer dos dois jeitos, colocando alfinete ou começando assim e indo até o meio. Pronto. Olha só que maravilha de casinha de botão, que bonitinha. Vamos agora comparar a tensão mínima e a tensão máxima no ponto reto. Essa vai ser a tensão mínima. Até aqui. A tensão mínima, ela fica com um ponto bem frouxo, olha ali. Conseguem ver? Bem frouxo. Olha ali, ó, frouxo na parte de baixo também. Agora vamos à tensão máxima. Essa daqui é a tensão máxima. Olha só como o tecido fica repuxado. E dá até para ver o fio de baixo na parte de cima. Essa é a parte de trás da tensão máxima e da tensão mínima. Olha aqui como o fio está solto na tensão mínima, que é 0, e como o tecido está repuxado na tensão máxima. Parte da frente aqui, tensão máxima e tensão mínima. Agora vamos a uma tensão ideal, pertinho de 4. Segura bem o tecido. Resumindo então,
Aqui é a tensão mínima, no ponto mediano reto. Aqui é a tensão máxima. E esse daqui é a tensão número 4. Só que ele ficou meio repuxadinho porque ele tá perto aqui. Mas olha só como ficou melhor aqui nesse outro. Aí você vai ajustando a tensão para você fazer uma costura perfeita, num retalhinho sempre. Aqui nós temos o nosso pontinho reto mais curtinho. Aqui o pontinho reto é mediano. E esse daqui é o pontinho reto maiorzinho que a gente tem. Esse daqui é o zigue-zague curtinho, médio e grande. Esse é o ponto 3 pontinhos, você consegue ver que ele é um pouquinho maior que o zigue-zague, ó. 3 pontinhos. Aqui foram os ajustes de tensão que a gente fez com os 3 pontinhos. Aqui é o pontinho de barra, que se chama pontinho visível, e o nosso pontinho decorativo. Se você sair correndo, ó, ele fica meio separado assim. Aqui a gente ajustou a tensão dele e ficou melhor, ó. Ficou um pouquinho mais soltinho, eu acho que aqui a tensão foi mais ou menos entre 2 e 3. Aí você não sai correndo também, né? Você vai com calma. E aqui nós temos as casinhas de botão que eu fiz. O ideal é você fazer casinha de botão com uma entretela, que é essa daqui que eu encontrei depois. Uma entretela desse jeitinho, que é um tecidinho mais grossinho, que você coloca dentro do tecido. Lembrando que aqui na descrição tem alguns vídeos bem legais sobre a 1306. Um deles são 10 motivos que eu listei pelos quais eu escolhi essa daqui como a minha companheira de costura. Se ainda não viu, você está convidada a ver. Qual desses pontinhos que eu mostrei aqui você mais usa ou mais vai usar? Comenta aqui embaixo e vamos trocar experiências. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, mostra para uma amiga que também está começando a costurar, porque eu acho que vai ser de muita ajuda para ela também. Se você já vai comprar uma máquina, quer me ajudar a fazer mais vídeos como esse, se você gosta do canal, então me ajude comprando com um dos meus links que está aqui na descrição. Boas compras e boas costuras! E eu quero fazer um agradecimento especial às meninas que comentaram no meu vídeo. Muito obrigado, meninas! Vamos fazer um canal muito legal juntas e eu espero todas vocês e vocês aí que estão vendo também no próximo vídeo. Aqui vai o nome delas, olha só. A Aline Freitas, muito obrigada. A Karine Wu, Laura Santos Almeida, Rosilene Silva, a Yasmin Pamela, a Aurora Deis, Mississippi Queen, Luciana Oliveira, Liliane Maria, Evelyn Beauty, Giovana, Lidiane dos Anjos, a Ana Sayo, a Andréia Miranda, a minha xará, não, meu nome é Andy, Beatriz Castro, a Ana Flávia Freitas, Criativa K, a Carlúcia, a Edna, Raquel Ramos, a Aline Pereira, Princess, Júlia Caldas Alves, é que tá tudo junto aqui, Tamara Alencar, muito obrigada também, Luanda Raquel, a Caroline Lima, Suênia Souza, o Jonas, também